permitem cumprimentá-los a todos. Um cumprimento especial, obviamente, aqui ao Sr. Professor António Cardoso, ao Dr. António Gonçalves, diretor artístico da Fundação Coutinho Miranda, e também agradecer o facto, mais uma vez, a Fundação Coutinho Miranda nos poder, enfim, ajudar mais uma vez a podermos prestar estarmos aqui na inauguração desta belíssima exposição. Um cumprimento e pela presença também do Dr. Cunha Reis e da Dra. Emília Sela, aos senhores vereadores aqui presentes, à equipa técnica, obviamente, do museu. Eu vou passar já a palavra a quem sabe disto, mas dizer-vos, para nós é mais uma vez uma honra podermos estar a inaugurar esta exposição. Eu não sou pessoa apropriada para falar do autor, mas aquilo que eu me lembro, estava a dizer agora aqui ao Sr. Professor António Cardoso, conhecia bem a obra do meu irmão, José Reis, aliás, dos poemas mais bonitos, e que eu declamei várias vezes, sabe, quando tinha 17 e 18 anos. É verdade, é o Cântico Negro, que é um belíssimo poema, aconselho a todos a lerem, e por causa da mensagem. Ainda há pouco falávamos, que era Catarina, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Sabermos escolher o nosso caminho. Quando não se sabe para onde se quer ir, todos os caminhos servem. Mas quando se sabe para onde se quer ir, realmente é preciso saber fazer a opção e a escolha. Nós, felizmente, aqui sabemos, e graças aqui ao Sr. Professor António Cardoso, sabemos sempre o caminho que queremos fazer em termos culturais. E por isso hoje estamos aqui. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Professor António Cardoso e muito obrigado pela vossa presença. Queria já também pessoalmente agradecer por terem vindo participar, digamos, nestes eventos que aqui vamos realizando, porque, digamos, só assim é que sentimos também estímulo para continuar e para passar a palavra, como se costuma dizer, porque é preciso passar a palavra. Ainda há 8 dias aqui estive, gostosamente, e um brasileiro, gostosamente, com gente do povo, de várias procedências e, sobretudo, muitas pessoas ligadas à arquitetura. Isto vem a propósito de que então se ia celebrar o centenário da morte do arquiteto Soutinho, que é o autor da principal, ou das principais intervenções que foram realizadas neste museu. Isto é, as pessoas vieram porque o Museu Amadeu de Sousa Cardoso, embora às vezes nós, os próprios amarantinos, não tínhamos consciência disso ou andámos distraídos disso, o Museu Amadeu de Sousa Cardoso é de certeza uma referência no panorama artístico do país. E, em alguns aspectos, não só, porque, sobretudo, tem um embaixador espantoso, que é o Amadeu de Sousa Cardoso, que, de facto, foi embaixador. Lembro-me de ele ter acompanhado, por exemplo, o Dr. Jorge Sampaio à Rússia, o Amadeu foi à Rússia mostrar exatamente onde fica uma terra distante chamada Amarante e como o próprio modernismo chegou a essas terras num contexto que depois havia de explicar. Precisamente há 8 dias aqui estive, veio também o arquiteto João Carreira, que foi o autor daquela intervenção em Sagres, que infelizmente não foi totalmente realizada, julgo, por razões económicas, mas com quem eu tive o prazer de trabalhar no restauro do Teatro de São João no Porto, no primeiro restauro haiano do Teatro de São João no Porto. Ele encarregou-se mais de mostrar às pessoas onde estão os tiques e os toques da própria arquitetura, a pormenorização, este aspecto que o arquiteto deixou, porque é que não
fez uma luz intermitente, porque é que repôs ali no meio do claustro, que separava o segundo e o terceiro claustro, porque é que repôs aquele corpo? Aquele corpo era um corpo que correspondia a uma peça deitada abaixo em meados do século XIX, quando foi da apropriação dos bens das ordens religiosas, e quando logo a Câmara, felizmente, né, outras câmaras do país não fizeram, a Câmara chamou a si uma grande parte do convento, onde cuidou de ter várias secções administrativas, etc., registro civil, tribunal, até que finalmente um próprio quartel, aqui funcionou um cinema, e tudo isso depois foi varrido, entre aspas, foi varrido daqui para fora, coincidindo exatamente com a feira no exterior, com a construção do mercado, Palácio de Justiça, Casa dos Magistrados, ficando Amarante, podendo dizer-se, com uma obra também notável do arquiteto Januário Godinho. Vejam coisas com as quais nós podemos fazer pontos numa primeira altura, e vão fixando, numa primeira altura, sonhando, haverá capacidade para isto, para aquilo, ligar o Soutinho, ligar o Januário Godinho, ligar o Fernando Távora, ligar o Cisa, etc, etc. Pronto, regressemos então há 8 dias para passarmos para o dia de hoje. Digo-vos que levaram daqui uma excelente imagem, isso muito comoveu e muito me interessou, e eles vinham, afinal, digamos, ligados às boas intenções do atual reitor da Universidade do Porto, pôs todas as condições para que eles viessem cá, à Fundação Arquiteto Marques da Silva, que eu também estou ligado, e assim foi possível, digamos, ter feito aqui uma tarde, era uma tarde fria, mas foi uma tarde que lhes deu grande prazer. Isto, regressando aos dias de hoje, significa ainda que eles tinham aqui a exposição do Cesarino, e podemos dizer que estamos aqui já a fazer a ponte com o dia de hoje. Hoje estamos cá a propósito, fundamentalmente, de Júlio Maria do Reis Pereira. Júlio, irmão de José Régio, José Maria do Reis Pereira. É interessante exatamente fazer aquilo que depois o António Gonçalves, que aqui representa hoje duplamente a função de diretor artístico da Fundação e representa a direção da própria Fundação, e ele nos dirá mais alguns após exatamente sobre a figura que aqui estamos a mostrar. É uma figura interessante esta de Júlio. Eu conheci o Júlio, ora vejam lá, eu conheci o Júlio em 57, numa exposição realizada no Porto, em 57, com o prefácio do Virgílio Ferreira, e é curioso que nessa data o Júlio expunha guaches, cabeças de raparigas, mulher sentada, mulher de divã, mulher em natureza morta, não é? Vejam aqui já um auréola do feminino, papéis colados a nanquim, natureza morta, arlequins, cabeça de mulher, mulher ao ar livre, papéis colados, não é? Ele faz colagens, não é? Integramos exatamente muitas vezes colagens fazendo a vez de cor, nanquim e lápis de cor, nanquim e aguarela, e desenhos da série do poeta, dos palhaços, e etc. Devo dizer-vos que na altura fiquei entusiasmado. Ele também expunha, nessa altura,
já alguns livros que tinha editado como poeta. Muito obrigado. Como poeta. Mas foi uma revelação para todos naquela altura, 57. Foi uma revelação para todos a qualidade, digamos, das suas obras. E as suas obras, nessa altura, as obras plásticas, correspondiam sensivelmente a uma grande parte das obras que aqui estão apresentadas. Havia já bem expresso, como diz o António Gonçalves no próprio catálogo, um grande pendor surrealista que, ante algumas interrogações, o tempo viria a confirmar que, afinal, Júlio mais se tinha aprofundado sobre as coisas do surrealismo, quer por aquilo que viu, quer por aquilo que mostra, sobretudo, na sua biblioteca, como afirmou o António Gonçalves, visto que a Fundação Cupertino de Miranda é depositária, ou tem um repositório da principal obra de Júlio, e, portanto, mais essa consciência do próprio surrealismo hoje se pode afirmar. Vamos ver que Júlio, em determinada altura, vai exercitar inclusivamente a própria ilustração, chega a ilustrar alguns números da Presença, que é uma revista fundamental para quem quer perceber a literatura portuguesa. E, sobretudo, estando nós em Amarante, procurar depois pôr a Presença em contraponto, por exemplo, com a Águia do nosso Teixeira de Pascoais. Né? A Águia, julgo que é o próprio Pascoais que diz que a Águia foi pôr ovos na Presença e mais noutra revista. Né? Isto é, o saudosismo do Pascoais não era possível mantê-lo mais tempo e começa-se a ver uma debandada, de facto, de águias que vão pôr os ovos noutro sítio. Isto é, há outras revistas que aparecem, a Bizâncio, o Tríptico, a Presença, etc, etc. E já havia ali no meio, né, o Orfeu, né, que era tido quase exclusivamente como a peça número 1 do modernismo. Devemos ver que na Presença, né, com Zé Régio, com Branquinho da Fonseca, com o Gaspar Simões, né, também estabeleceram um contraponto exatamente às outras revistas, né, às outras ultrapassagens que o tempo acaba sempre por fazer. E julgo que há lugar para todos. Não? E há lugar para todos. Regressando então ao nosso pintor, que diria, quase para terminar, que cuidassem de ver, e não à primeira altura, se puderem, leiam as poucas coisas todavia disponíveis do poeta Saúl Dias, que é o pseudónimo do Júlio enquanto poeta, para ver como é possível estabelecer entre as duas uma grande complementaridade. Há alguns autores, né, por exemplo, o Fernando Cabral Martins, que estabelece exatamente essa necessidade, né, de estabelecer uma complementaridade entre o artista e, digamos, o escritor. Portanto, nem tudo se deve abandonar, tudo faz parte de tudo. Uma parte, né, ajuda a constituir a grande parte.
E para termos a noção exatamente do que é Júlio poeta, ou Júlio pintor e Saúl Dias o poeta, estabeleçamos, na primeira altura possível, um nexo entre aquilo que veem e podem continuar a ver em Famalicão e as leituras que numa primeira altura possam fazer, se quiserem, mediadas, por exemplo, por Gaspar Simões e até pelo seu irmão Charles. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Sr. Ministro António Cardoso, e queria desde já agradecer mais uma vez esta oportunidade que é dada de fazermos cá uma exposição. Agradecer também à equipa daqui da casa, o Dr. Carlos, que tem sido também uma equipa com quem já temos vindo a trabalhar e que muito ajuda a que estas exposições possam ter também todo um trabalho de boa apresentação. Dr. Cunha Reis, Dona Emília, também queria aqui deixar este agradecimento, de certa forma, e não posso esquecer também aqui de lembrar a memória de José Alberto, de certa forma, a quem se deve hoje podermos estar a apresentar aqui esta seleção, que no fundo é uma seleção de obras que está na nossa coleção da Fundação, mas José Alberto deixou-nos em legado muitas delas, depois de uma primeira compra que fizemos num dado momento. Isto só para fazer, digamos, aqui uma introdução do porquê desta exposição hoje aqui. A exposição do Júlio é uma seleção, nós neste momento temos um núcleo de umas 400 e muitas obras de Júlio na nossa coleção, núcleo esse relacionado de uma forma mais direta com o surrealismo, também porque na Fundação temos o Centro de Estudos de Surrealismo e isso justifica esta aproximação à obra do Júlio, porque esta aproximação, porque encontramos num primeiro momento na coleção do Cruzeiro Seixas e de Mário Cesarini obras do Júlio que eram obras muito evidentes desse pendor e dessa relação com o surrealismo português. O que deixou desde logo uma curiosidade, porque já vinha sendo adiantado por alguns historiadores, críticos, Bernardo Pinto Almeida, entre outros, que falavam e que muitas das vezes em alguns textos se lia que se deveria revisitar a obra do Júlio, olhar novamente para o trabalho do Júlio, porque ele antecedia aquilo que era o acontecimento histórico do surrealismo em Portugal, com as exposições que vêm a acontecer dos surrealistas, quer do Grupo de Lisboa, quer depois do Grupo Surrealista, porque temos dois, em Lisboa nos anos de 49. O Júlio, em 35, 36 e por aí adiante, já tem, e aqui é a prova, portanto, esta seleção de trabalho está, no fundo, a provar que já o Júlio estava a fazer um trabalho relacionado de uma forma muito direta e evidente com o surrealismo e não eram aquilo que de início se podiam ver alguns trabalhos, porque estavam alguns desses que se iriam ver, não eram tão poucos quanto isso. Portanto, quando se tem acesso à coleção e quando se começa a perceber e estudar mais um pouco a obra do Júlio, e agora depois de se fazer o levantamento do que existe, é surpreendente percebermos o quanto ele trabalhou nesse sentido e o quanto ele estava informado sobre o que era surrealismo, e isso está provado numa carta que ele escreve ao Cesarini, onde se afirma e onde fala de uma viagem que faz a Paris, do contacto que teve com exposições surrealistas, daquilo que foram livros adquiridos em relação ao que estava a acontecer e, portanto, historicamente há aqui uma necessidade de revermos, porque a história se vai reescrevendo e se vai revisitando, e este é o momento em que temos estado digamos, a fazer uma outra atenção, a procurar uma outra atenção em relação a este momento e este trabalho de Júlio, que também historicamente, no que lemos nos manuais e em alguns livros, vem sempre sendo apontado por um autor que se liga ao expressionismo, de um lado, muitas das vezes até ligado ou apontado como algo chagaliano, por uma aproximação ao Chagall, que eu diria que quando se começa a ver o trabalho dele, até não há tantas referências assim. Há algum núcleo que tem realmente algumas figuras que ficam suspensas e se for por essa razão para se aproximar, provavelmente estaremos a construir um certo equívoco. E a prova é que, a nível de trabalho, ele nos surpreende. Surpreende, quanto a mim, por conseguir, dentro da sua linguagem pessoal, trabalhar esse surrealismo, não abdicando daquilo que são, diria eu, imagens comuns, a sua gramática de uma maneira muito própria,
E o que nós vemos nesta exposição, e tentei que ela a nível de seleção pudesse levar para esse período e conseguisse de certa forma mostrar um pouco essa utilização. Como falou, a questão do Saúl Dias e a presença do feminino no trabalho do Júlio é constante ao longo de toda a obra, e é também constante vermos como é que ele usa esse corpo feminino e as mutações que ele tem em cada um destes trabalhos, como é que elas são apropriadas, manipuladas, transformadas, para criar uma linguagem muito uniforme, mas muito própria. E isto é o que eu acho também que tem uma marca muito pessoal. Há aqui também uma referência que eu gosto de salientar e que é uma leitura que faço, que é a relação do Júlio com a arte popular. E ele sendo um grande colecionador de arte popular, nós depois vamos sentir isso no trabalho, no desenho. A utilização da linha e da mancha conforme ele a faz tem muito daquilo que é a utilização da linha e da mancha no desenho da arte popular, naquilo que é a pintura da arte popular. Portanto, também é uma apropriação que eu diria que está aqui muito bem conseguida. E, ao mesmo tempo, pensar também no corpo de obra. Se por um lado, num determinado período, estamos a falar de meados dos anos 30, o Júlio deixa de pintar a óleo e passa a usar o papel como suporte, por um lado pelas dificuldades que se sabe teve por reações às próprias tintas, por outro também não abdicou e não transformou o suporte de papel num suporte secundário, que é outra coisa que é importante pensarmos, que ele fez deste suporte um corpo de obra muito bem conseguido, porque não o transformou no esboço ou numa, diria, numa arte menor pelo facto de ser sobre o papel e não responder àquilo que tecnicamente seria ou era entendido como superior, porque era a tela e era a obra. E, portanto, é esta parte também que eu acho que é de salientar, que todo esse período, dos anos 30, 40 até 60, vai de fazer trabalho sobre papel e vermos em algumas sequências, como aquela das mulheres, como cada trabalho por si era uma resposta, não só por aquilo que era uma pesquisa para encontrar essa resposta, mas como um trabalho assumido. E esta parte também é importante perceber como é que cada execução deste trabalho não era só um mero exercício, era mesmo um complemento de, a cada passo, ir construindo essa obra. Portanto, aqui procuro, até para resumir, procuro dar essa visão, fazer esse percurso de seleção, porque, como vos digo, são 400 e muitos trabalhos, podermos trazer aqui um percurso consistente e que nos permita aguçar o apetite para entrarmos nesse universo, para percebermos esse universo, provavelmente até para desmistificar algum do universo do Júlio, porque, como falou, a questão da série do poeta, do palhaço, eram outras que seriam as mais conhecidas do Júlio e que, de certa forma, esta é uma revelação e diria eu que ainda estamos no meio desta hipótese e no meio deste estudo e esta é mais uma oportunidade para mostrarmos este núcleo enquanto núcleo surrealista, trabalho do Júlio num momento muito pertinente, historicamente ainda num estado em que estamos a revisitar esse momento e, portanto, a dar-lhe corpo o mais possível para que se possam vir a fazer novas apreciações do ponto de vista histórico acerca daquilo que é a história da arte em Portugal e o que é a singularidade do Júlio nessa história da arte em Portugal. Muito obrigado a todos.